Curva a sua fronte. Feche seus olhos. Pai Celestial. Senhor, que privilégio, Senhor. Misericórdia. Ah, Senhor, quem dera que todo ser humano sobre a face da terra parasse para ouvir as Tuas palavras. Porém, com o coração inteiramente aberto, meu Pai. Quanta gente abre o coração para uma paixão. É uma paixão por alguém, é uma paixão por carro, é uma paixão por uma coisa, uma paixão por uma moda, uma paixão por outra coisa. Mas paixão, Senhor, pelo Senhor, um desejo ardente de compreender as Tuas palavras. O privilégio que se tem de ouvir o nosso Criador, Pai Celestial. Encontre o nosso coração preparado, receptivo. Porque o que o Senhor tem a nos mostrar hoje é maravilhoso, Senhor. É maravilhoso. O Senhor diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Pai, pode falar. Estamos aqui de coração preparado e aberto, receptivo. Não dando atenção a 2, 3, 4, 5, 10 coisas. Não, Senhor. Mas somente ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigada. Porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. Abriu o nosso entendimento. E assim podemos ter comunhão com o Teu Santo Espírito. Podemos beber as águas cristalinas que jorram do céu, do trono da Tua graça. Comer a palavra, as palavras vivas. O Senhor, o pão da vida. Nosso Deus, fale conosco. Tenha liberdade para agir, tome a Tua direção. Eu não sei, mas o Senhor sabe quem está enfrentando um deserto no casamento, um deserto financeiro, ou um deserto na saúde. Senhor, o Senhor é maravilhoso e faz jorrar um manancial de águas vivas. Ah, Senhor, fale ao coração. Tome a Tua direção, Pai. É o nosso pedido. E agradecemos por termos este privilégio de podermos ouvir o nosso Criador e seguir a direção que o Senhor nos dá. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor Deus, através de Moisés, os conduzia, os guiava. Mas, às vezes, eles não se agradavam do trajeto que eles tinham de percorrer. Não havia ruas, não havia avenidas, não havia sequer, vamos dizer, um caminho traçado. Porque já sabemos, areia, terra seca, mais nada. Rarissimamente um arbusto. Um oásis seria o céu na terra, num deserto. Mas a mão de Deus, o próprio Deus Criador, os estava conduzindo. Mas eles não entendiam. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, irmãos. A palavra de Deus está mostrando a ela a saída do problema, mas ela não consegue, porque não dá atenção. Isso tem sido um problemão para o Espírito Santo. E então, o Senhor Deus o tempo todo estava sobre eles e junto deles. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 13. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Versículo 21 e 22. Vamos juntos? E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Incrível, né? Nunca. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. O Senhor ia diante deles. Pronto. Está aí o caminho traçado, eles já não precisavam errar. Não precisavam seguir, o próprio Deus ia na frente deles. O que significa isso? A partir do momento, irmãos, que uma pessoa se converte a Cristo e começa a ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai começar a guiá-la. Então, um exemplo disso, um dos exemplos. A primeira coisa que acontece é que a pessoa vai começando a enxergar onde estava errando. Pessoa sem Jesus não tem como não errar. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Ele disse: aprendei de mim. Então a pessoa erra, peca, se suja, fala besteira, tem medo de tudo. Aí aceita Jesus, começa a ouvir as palavras. Pronto. Agora o Espírito de Deus, pela palavra, vai guiar essa pessoa. Como assim? Ela vai prestar atenção na palavra e vai sentir o que ela deve fazer. Se deve, se não deve. E Deus vai estar com ela em todo o tempo, em qualquer momento. Em todos os momentos. Então observa que Deus os tirou do Egito e foi conduzindo. Chegou o Mar Vermelho. Deus abriu. Atravessaram, entraram no deserto. Começaram a reclamar. Caramba, ali foi o problema. Reclamavam disso, daquilo outro, disso, daquilo outro. Pessoa que se converte, irmãos, a primeira coisa a fazer é segurar a boca, falar pouco e ouvir mais. Esse é o grande segredo para sair dos problemas rapidamente. Enquanto a pessoa estiver presa ao problema, presa naquela situação que está literalmente afligindo, inquietando, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ser atenta à palavra e seguir aquela direção que Deus está dando. Deus dá uma direção para todo cristão sair de qualquer dificuldade. Ou ele tira da dificuldade, ou ele inspira o que fazer, ou o que não fazer. Deus quer estar no controle o tempo todo de tudo. Você observa, o Senhor ia diante deles na frente. De dia numa coluna de nuvem, eles viam a nuvem. Pastor, mas eu não vejo nuvem. Você tem mais do que uma nuvem, você tem a palavra. Você tem mais do que uma nuvem, você tem o Espírito de Deus para te dirigir pelo teu coração. E de noite numa coluna de fogo. Pastor, mas eu não vejo esse fogo. O problema do cristão é esse, irmãos. É que ele quer ver coisas materiais relacionadas a Deus. Você já viu tudo que é material relacionado a Deus. A exemplo, a natureza. Quem criou? Deus. Como criou? Pela palavra. Você vê a natureza que alimenta, a natureza que literalmente, uma natureza riquíssima. Eu digo sempre que o pecador não vive sem Jesus em momento nenhum. Mas as pessoas orgulhosamente, eu não quero saber eu não vou ser crente, eu não sou de igreja, eu não quero saber de você, eu não quero saber de Bíblia. É mesmo, tá bom. Quem criou o ar atmosférico? Jesus, a palavra. O pecador vive sem respirar? Não vive. Quem foi que criou a água potável? Jesus. Alguém vive sem beber água? Ninguém. Caramba. Então, irmãos, a pessoa se converte e não entende que ela precisa ser dependente da palavra em todo o tempo. Esse é o problema. Não siga o seu caminho. Siga o caminho que a palavra te disser. A exemplo, o caminho do endividamento, né, irmãos? Quase batem na gente quando a gente diz que o povo de Deus não precisa viver endividado. Por que não precisa? Porque Deus é provedor. Do nada Ele criou tudo. Do nada, diga, do nada, Deus criou tudo.
Onde estavam as árvores que surgiram depois que a palavra lançou? Antes elas estavam aonde? Pois é, no coração de Deus. É incrível. Misericórdia. As pessoas estão demais. Estão tão acostumadas com o sistema mundano que entram nas igrejas, dizem que se convertem, mas continuam cometendo os mesmos erros. Ou seja, andando nos seus próprios caminhos. Sabe o que significa andar nos seus próprios caminhos? Nos seus próprios conselhos. Tem que ver o que se passa dentro, irmãos. O cristão tem que aprender a fazer renúncias. Não, eu vivi no endividamento. Eu aprendi na palavra, ninguém devais coisa alguma. Então eu vou deixar Deus tomar o controle da minha vida. Mas é claro que não é para cruzar os braços e ficar parado. É para aprender e colocar em prática. Irmãos, Jesus veio para facilitar tudo na vida do ser humano. Na verdade, Ele veio para resolver. Mas vamos lá, versículo 22. Nunca tirou de diante da face, vai. Algum momento Deus tirou a sua presença do seu povo? O que acontece, irmãos, é que, como diz o Espírito Santo através de Provérbios, há caminhos que ao homem parecem bons, agradáveis, caminhos curtinhos, resolvem rápido. Várias vezes eu digo para o pessoal aqui, às vezes na conversa informal, eu digo, gente, nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Vou te explicar através de um exemplo. Um casamento está em atrito. A pessoa não sabe calar a boca, não sabe suportar nada. Qualquer ofensa mínima que escuta já rebate e os atritos só crescem. Aí ela vem num culto e o Espírito Santo, observando tudo, ele quer resolver o problema do casamento. Mas não é uma mágica. Aí então, vem um no culto e escuta que nem sempre o caminho mais curto é o melhor. O mais curto é dar a resposta rápida. E tem um caminho mais longo. A exemplo, o silêncio ou a resposta branda. Mas como dar uma resposta mansa se está sendo afrontado? É porque não tirou tempo para aprender paciência, longanimidade. Porque se tivesse aprendido, seguiria esse caminho. O caminho mais longo, que não trouxe a solução imediata para o seu bel prazer. Eu gosto quando se eu escutei, eu rebato. Bateu, levou. Não é assim que as pessoas dizem? Sim ou não? Bateu, levou. E o cristão vive batendo em alguém? Então ele vai sentar, vai ler a palavra, vai refletir e vai aprender a ser manso. E vai aprender a ficar calado. O que vai acontecer? O marido veio para a igreja depois de uma temporada, porque ele disse, lá em casa era um quebra-pau. Eu falava, ela rebatia. Ela soltava a língua, eu soltava a língua. Ela veio para a igreja. Falei, o que houve com essa mulher? A mulher ficou calada. Agora eu quero brigar, ela não briga. Ele falou isso. Eu quero brigar, ela não briga. Ela aprendeu na palavra o segredo da mansidão, da longanimidade e do silêncio. E orando por ele, o Espírito Santo pôde tocar nele. Ele disse, olha, sabe uma coisa? Eu parei para pensar. Essa mulher vivia gritando comigo, rebatia tudo. Agora eu faço tudo e ela nem abre a boca. Ele disse, eu pensei, que igreja é essa? Eu vim para conhecer.
É isso, hoje eu quero aceitar Jesus. O caminho do grito, do contra-ataque, era mais curto, não era? Ela escolheu um caminho curto ou um caminho que deu espaço para Deus trabalhar nele. A longanimidade dela, a paciência dela, permitiu o Espírito Santo agir no marido dela. E se ela continuasse no caminho mais curto, que era o caminho da revanche, da briga? Deus não teria material para trabalhar no marido dela, certo? Ela teve que aprender a mansidão. Ela teve que aprender a controlar os seus ânimos. Isso levou um tempo. Às vezes o povo no deserto, irmão, se revoltava contra Deus. Deus tirava eles do caminho curto, onde haviam inimigos no caminho. Às vezes o espírito da contenda está no caminho do casamento. Uma pessoa está obstinada, não enxerga. Se ela olhar para a palavra, ela vai ver que é outro caminho. O caminho da longanimidade, o caminho da paz, o caminho da mansidão, não tem nada a ver com o caminho da briga, da contenda, do revanche. Deus só vai estar no controle se nós entrarmos no caminho que Ele traçou para nós. Onde é que eu encontro o meu caminho traçado por Deus para a minha vida? Diga na palavra. Abra sua Bíblia em Números capítulo 21. Livro de Números capítulo 21. Quem lê comigo em voz alta? Versículo 4. Vamos juntos? Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo... Me diga, debaixo de uma pressão financeira violenta, o caminho mais curto não é o do empréstimo? Sim ou não? Quem diz sim? Sim. E esse é o melhor caminho? Não. Esse é o caminho que Deus abriu para você? Não. Tá vendo? Aí a pessoa vem para a igreja, aí chora, ora, grita: Deus, me dá prosperidade. Ele diz: primeiro sai das dívidas. Mas como? Vou pagar como se eu não tenho dinheiro? Ele não está dizendo que você tem que pagar sem ter dinheiro. Ele está dizendo para você: primeiro põe no seu coração que você vai aprender a confiar em Deus e não vai mais fazer empréstimo. É loucura, isso é absurdo. Pois é. Vou falar de público aqui. Tem alguém aí que o parente veio para cá e quer até me bater. Meu parente foi para a igreja dessa pastora e ela fica lá falando que não pode pegar dívida, que não deve pegar dívida. Está na Bíblia, Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma. Começa a orar. Senhor, me ajuda. Eu quero sair do endividamento para fechar essa porta e nunca mais entrar em dívidas. Mas se não tiver um propósito no coração, irmãos, de não viver, se não tiver um propósito de sair do círculo vicioso do endividamento, se Deus não vê no coração, não vir dentro do coração, na mente desse cristão, vou viver na dependência de Deus. Quem vai me suprir é o Senhor. Ele que abre portas, Ele que vai tomar a direção da minha vida. Eu não vou correr com os meus pés para uma casa de endividamento. Se Deus não vir que é um propósito firme,
e um propósito de fé, esquece. Tem gente que pede, irmãos, pede uma coisa, mas dentro de si tem outra. O casamento está no deserto. A pessoa está dentro do casamento ainda, não foi desfeito, não teve divórcio, e já está pensando em outra pessoa. A pessoa já está, caramba. E quer que Deus resolva o seu problema no casamento? Com Deus só funciona de uma forma. Por quê? Porque Jesus não é um caminho, nem dois caminhos, nem 5 caminhos, nem 1000 caminhos. Ele é o caminho. Você encontrou a palavra que corrige o teu erro, você entra naquele caminho. Você está no pior deserto, mas você vai seguir a palavra. Você encontrou o caminho. Pronto, acabou. Qual é o caminho do endividado? A ninguém devais coisa alguma. Vai orar a Deus. E Ele vai dirigir e vai estar no controle. Eles estavam sob o controle de Deus. Deus foi que escolheu os lugares por onde eles passariam. Então, o próprio Deus abriu o caminho para eles. Nós vimos lá, de dia uma coluna, de noite um fogo. Deus não se afastava deles. Irmão, se o cristão não der atenção à palavra, nunca vai resolver os seus problemas. O caminho é a palavra, não tem outro caminho. Agora nós vamos em Êxodo capítulo 14, versículo 19. Voltando, nós estávamos no 13, agora nós vamos no 14. Êxodo capítulo 14. Versículo 19. Diga: o Senhor está no controle da minha vida. Digo, o Senhor está no controle de tudo. Êxodo capítulo 14, versículo 19. Quem vai comigo? E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs. Por que Deus fez isso, irmãos? Diga, porque o perigo estava atrás. Diga, porque o perigo estava atrás. Irmãos, Deus vê o que a gente não vê, irmãos. Às vezes a pessoa entra num relacionamento precipitadamente, depois vai se arrebenta, ou seja, arrebenta o coração, passa uma temporada, casa ou não casa, que o pessoal está acostumando com isso, no meio do povo evangélico, povo de Deus. Aí vem criança, depois, não deu certo, não deu certo. Caramba, por que não seguiu a palavra? Mas como que eu vou seguir a palavra? Irmãos, Deus fala sobre tudo. Deus não deixa o seu povo no deserto como um barco no mar revolto à deriva. A Bíblia diz que a precipitação exalta loucura. Aí a pessoa com pressa de casar, ela casa com qualquer um. Primeira pessoa que aparece na frente. Depois começam os choques. Ai, meu Deus. Poxa, eu orei a Deus. Orou, mas seguiu o caminho mais curto. Qual foi o caminho? Da paixão. Ou do desespero de ficar solteiro, de ficar sozinho. Qual seria o caminho, irmãos? Um tempo para provar frutos. Jesus disse, pelo fruto, mas não dá tempo, ninguém quer dar esse tempo. As pessoas hoje estão assim, no mundo, olhou, gostou, ficou, né? Assim que falam, né? Aí vem criança de um relacionamento carnal, pura carne, paixão da carne, e depois acaba. E essa criança, como é que fica? Tendo filhos ou não tendo? Corações arrebentados. Nem sempre o caminho mais curto é aquele que Deus está apontando. Deus não os levou por um caminho curto, porque eles veriam coisas para as quais não estavam preparados. E enquanto eles caminhavam por um caminho um pouquinho mais longo, eles estavam aprendendo.
Tem gente que o casamento arrebenta porque não teve tempo de aprender paciência, mansidão, longanimidade, porque não deu ouvidos. Bastaria um culto, com um bom entendimento, um tempo para refletir, iriam provar os frutos e dizer: não é o que eu pedi a Deus. Eu acho interessante que a pessoa se mete em dívidas, casa precipitadamente, dá tudo errado e desmancha, depois abre a boca e berra: Deus está no controle da minha vida. Deus diz: eu quis te dirigir, mas as suas precipitações não me deixam agir. Pastora, você acha que Deus quer filhos presos a empréstimos? Você acha que Deus quer filhos num casamento precipitado, vivendo debaixo de contenda, de grito, de briga? Tá difícil. Eu tenho falado isso com Deus. Senhor, a gente quer pastorear, mas o que é um pastoreio? É pegar a ovelha e levar a água. A água é Jesus. A gente quer pegar a ovelha e levar ao pasto. Qual é o pasto verdejante? Alimento. Onde está o alimento? A palavra. A pessoa não quer ouvir. Algumas querem até que a gente resolva os problemas delas. Deus não levava o povo por caminhos curtos, não, irmãos. A paciência de Deus é esperar que um povo queira ouvi-lo e aprender dele, seguindo passo a passo da sua direção. Deus quer estar no controle de tudo, irmãos, de tudo. Ele sabe o que é o ser humano. Por que Jesus usa a figura da ovelha? E ele, o bom pastor? Porque a ovelha, irmãos, ela tem uma visão curta. Quem sabe disso? A ovelha não consegue ir além de 100 metros. A visão dela não alcança. 100 metros já esgotou, ela já não consegue enxergar. Deus olha lá na frente. Deus vê lá na frente. A pior coisa na vida de um cristão, irmãos, é não dar atenção à palavra que quer falar, ensinar e cuidar, ou seja, estar no controle. Então vamos sair do deserto rapidamente, em nome de Jesus? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Quem lê comigo? Sabei isto, mas todo homem seja pronto, tardio e tardio. Pronto. Quer sair do deserto de um casamento problemático? Está aqui o caminho. Não é o mais curto, não. É trabalhoso. Que isso? Todo homem seja pronto. Pastora, mas eu só ouço desaforo. Não tem problema. Você ainda não aprendeu a blindar o coração? Você ainda não aprendeu a guardar o coração? Alguém diz amém? Amém. Pronto. Deixa falar. Você pensa que quem fala demais tem sabedoria? Onde você leu isso? Tem gente que diz assim: falo mesmo, falo tudo que eu tenho vontade, falo tudo que vem da minha cabeça, falo mesmo, bateu, levou. Olha, são pessoas tão miseráveis de caráter, mas tão miseráveis. A miséria é de uma miserabilidade tão baixa, que se não clamar ao céu não vão conseguir subir, não. Porque caíram, desceram demais. Toda pessoa que briga, que grita, que ofende, ela está no fundo, meu irmão. Todo homem seja pronto. Seja pronto. Então diga: ouça. Diga: ouça. Diga: ouça.
que ser humano? Irmãos, tem gente que se converte e não converte a boca, não. Tem gente que se converte e não converte a boca, não. Você já viu um homem casado paquerando uma amiga? Já ouviu falar disso? Ele não converteu os olhos dele. É esse que é evangélico, mas ele não converteu os olhos. E tem gente que não converte a boca. Tem gente que não converte a língua. A boca canta música para Deus, mas a língua, quando pode, só fala besteira. Deus quer estar no controle de tudo, irmãos. O Espírito de Deus quer estar no controle de tudo. Quer sair do deserto de um casamento? Seja pronto para ouvir. Mas pastor, o que fala não me edifica. E daí? Você sabe que os ouvidos são muito interessantes, né? Eles são interessantes. Eles são tão voluntários que eles ouvem o que você quer e o que você não quer. Você passa na rua, tem gente falando besteira. Eles escutaram. Você não queria escutar aquilo. Mas eles não guardaram. Simplesmente disseram para você: que bom que você não é surdo. A gente escuta besteira, diz assim: caramba, eu vou na rua, só escuto besteira. Que coisa. Aí fala até uma besteira. Devia dizer assim: pai, muito obrigado, porque meus ouvidos são perfeitos. Acabou. Só não vai dar atenção àquilo que ouviu. Irmãos, a coisa mais simples é alegrar o coração de Deus e trazê-lo para que Ele esteja no controle. Você quer Deus no controle da sua vida? Então entra nesse caminho. Jesus, eu sou o caminho. Diga, Jesus diz. Diga, Jesus diz. Diga, Jesus é. Diga, Jesus é. Ele é o quê? O caminho. É o único caminho. Você quer Deus no controle da sua vida? Pastor, eu preciso sair das dívidas. Começa a orar, meu irmão. Começa a orar. Bota um propósito no coração: Senhor, eu não vou entrar em dívidas com as minhas pernas. O Senhor vai me suprir. O Senhor vai me abrir portas. O Senhor vai tomar frente da minha vida. Por quê? Porque eu tenho um propósito, mas Deus está vendo o propósito. Dê material para Deus trabalhar. Dê material para Deus. Todo mundo que casa, irmãos, com pressa, tá? Agiu precipitadamente. Não esperou Deus preparar e traçar o caminho. Volta e meia chega alguém aqui. A menina chegou para mim e disse: pastor, eu quero marcar a data do casamento. Eu falei: tá bom. Vem com o seu noivo para a gente poder conversar. Ele não é da nossa igreja. E aí vem ela com o moço. Eu sabia que ela tinha 4 filhos, que era solteira. E aí sentei para conversar com os dois. E aí vi que o rapaz já era meio madurinho, ou seja, não era criança, como ela também não. Eu falei: o senhor é solteiro, caso sou divorciado. O senhor tem filhos? Tenho 3. Eu falei: essa moça disse para mim que quer agendar o casamento. Então vamos lá. O senhor tem 3, ela tem 4. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando foi que se conheceram? Em dezembro. Você quer saber? Nos conhecemos no Natal. E eu perguntei: de que ano? Porque estávamos simplesmente na segunda quinzena de janeiro. E então eu perguntei: conheceram-se no Natal de que ano? Natal passado. Falei: querem se casar? Sim, nos identificamos.
impossível conhecer. Falei, vocês conhecem a aparência, a silhueta, nada mais. Não, nós nos identificamos. Eu falei, vocês querem agendar o casamento? Queremos agendar o casamento. Falei, vamos fazer o seguinte, vocês vão conviver há 9 vidas. 2, o senhor e ela. 4 dela, 3 seus. 7. 7 mais 2, 9, não errei a matemática. Vamos fazer o seguinte. As suas crianças ficam consigo? Perguntei a ele. Ele disse sim. Só que, alternadamente, nos fins de semana, de 15 em 15, ficam com a mãe. Só de 15 em 15. O restante é tudo comigo. Quem cuida deles? A minha mãe. A avó cuida da. Então, vamos fazer o seguinte. Como é que moram? Bom, ela já sabia que morava de favor de família. Difícil. Ele falou, não, minha casa é grande, graças a Deus. A minha ex tem um apartamento dela, vive a vida dela, tanto que nem fica com as crianças, só fica de 15 em 15. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Só fica de 15 em 15 com as crianças. Esse de 15 em 15 abrange o quê? Sábado, domingo? Sábado, a semana toda, eles ficam comigo, incluindo sábado e domingo. Falei, como é o trabalho de vocês e tal. Falei, vamos fazer o seguinte, serão semanas alternadas. Combina então, e aí vocês começam a se preparar. Bom, se vocês são de Jesus, vão viver em santidade. E aí eu disse, vamos fazer o seguinte, prepara tudo para um sábado, café da manhã, tarefinhas domésticas, um sábado, peguei as idades, almoço, depois à tarde, né, uma brincadeira, um lazer, depois o jantar, depois o banhinho, leva a turma para casa. Pega a turminha dela, leva para casa, no domingo volta todo mundo, tudo de novo. Falei, vocês ficam 3 fins de semana juntos com os 7. Porque vocês vão ter que ficar todo dia mesmo, não é? Amém, amém. Amém, foi a resposta. Eu falei, depois desses 3 fins de semana, vocês voltem aqui que a gente pode agendar, depois vocês derem entrada no cartório, no casamento civil. Quando souberem a data lá, eu vou agendar aqui, fiquem tranquilos. Assim foi feito. Ele preparou tudo em casa, disse que a casa é grande, fez as compras, comprou brinquedo para os 7, e fez isso, fez aquilo, fez a programação. E aí tá, foi no sábado, no domingo não sei, porque ela já não apareceu no culto. E aí, na semana seguinte, ela veio sozinha no culto, e depois não veio mais, e ninguém apareceu. Peguei uma obreira que fazia acompanhamento dessa moça quando ela chegou, com 4 crianças. Falei, liga para ver o que está acontecendo, que ela sumiu da igreja. O que houve? Queria casar, conheceu no Natal, queria casar no segundo. Tô chateado, essa sugestão que a pastora deu. Ele acabou comigo, não quer mais nada. Diz que as crianças se engalfinharam. Os 2, cada um foi defender a sua filharada. Ele defendeu os dele, ela defendeu os dela. Fizeram igual Sara. Sara mandou Abraão deitar com a escrava. E quando o Isaac nasceu, o Ismael debochava do Isaac. Sara ficou com raiva e virou para o Abraão e disse, despede aí essa escrava, some com essa mulher e esse filho. Não tem nada a ver comigo. Não tinha? Pois é. Quem se meteu na confusão? E se eu simplesmente dissesse, dê entrada no cartório, vamos marcar o casamento, vamos casar? É fácil, né? Então o caminho mais curto nem sempre é o caminho de Deus. O caminho de Deus é a palavra.
Diga: o caminho de Deus é a palavra. Todo homem seja pronto, tardio e tardio. Mas o que acontece é que quando a pessoa está cheia do seu eu, irmãos, ela não escuta. Está assim de gente dentro das igrejas que não ouve. Não ouve. Não ouve. Escuta, mas não dá atenção. Escuta, mas não atende. Sumiram da igreja. Ele só veio naquele dia. E ela era membro. Só veio um culto depois. Disse que estava com vergonha, não ia vir mais. Falei: caramba, vai perder a salvação. Mas é o quê? A pressa de casar. Que loucura é essa, gente? 7 crianças. Os 2 não vão ter que assumir os 7. Então, primeiro se preparem. Esse caminho é longo. Diga: esse caminho é longo. Só como é que a pessoa entra num relacionamento da noite por dia mesmo? É o que está acontecendo. Por isso que os orfanatos estão superlotados. Por isso que está aí essa bagunça na nossa sociedade em termos de família. Tudo é carne, tudo é precipitação. Quer sair do deserto? Então escute a palavra. Quer que o problema acabe no casamento? Acabe o deserto? Segue isso aqui. Quer sair do círculo vicioso das dívidas? Faça um propósito firme com Deus, mas ele tem que ver esse caminho dentro do seu coração. Qual é o caminho? Não vou mais entrar em dívidas, porque a palavra condena, então eu não vou entrar. Deus está vendo. Ele vai abençoar, ele vai abrir portas, ele vai derramar bênção. Para concluir, irmãos, Deus estava no controle de tudo quando eles estavam no deserto. Mas eles não queriam seguir os conselhos de Deus. O resultado foi o que a gente viu e vê. Jesus estava em tudo, irmãos. Desde aquele tempo. Desde o momento que Deus abriu a boca e disse: haja luz, já era Jesus em ação. Diga: a palavra é Jesus. Diga: a palavra é Jesus. Diga: a palavra é o caminho. Jesus é o caminho. Enquanto não se sai do deserto, se não se busca em Deus de todo o coração, irmãos, a aflição, ela até cresce. Mas quando você encontra na palavra a direção, é só fazer propósito no coração. Faz um propósito. Eu digo sempre, não é difícil você conquistar bênçãos, mas é o que Deus vê dentro de você. Coloca a palavra dentro. Deus quer encontrar esse material dentro de você. Uma palavra firme, um propósito firme, literalmente uma fé firme. Deus vai trabalhar na tua vida porque a palavra dele está dentro de você. Agora, Deus me tira das dívidas. Ele sabe, irmão, se cair num apertozinho qualquer, já corre para o endividamento, já corre para empréstimo. Ele sabe, irmãos. Tem gente que sai de um relacionamento entre outro, está dentro de igreja, irmãos. A gente escuta cada coisa. Tem hora que eu digo: meu Deus, o que está acontecendo com o povo de Deus? Porque as pessoas perderam o temor pela salvação eterna. Quando a pessoa escuta: olha, sem santificação ninguém verá o Senhor. E está interpretando a Bíblia errada, não é bem assim. Cristão tem que evoluir, a sociedade evoluiu. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para Deus estar no controle da vida de qualquer cristão e de todos, o caminho é a palavra. O caminho é a palavra. A pior coisa que um cristão faz, irmãos, é não dar atenção à palavra, é sair da palavra, é seguir a sua vontade, é seguir os seus conceitos, é seguir o caminho da sociedade. Para concluir, a forma mais rápida de sair de um deserto é aprender a lançar a confiança no que está. Isaías 32. Isaías, capítulo 32, versículo 2. Livro de Isaías, capítulo 32, versículo 2. Quem vai comigo? Será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade.
como ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha. Está aqui, acabou a solução para sair do deserto, está aqui. Quem é esse varão? Diga Jesus. Só isso, irmãos. E você encontrou a palavra que te corrigiu, você aceitou a correção, acabou. Você encontrou o caminho, a saída, acabou o deserto. É tudo tão simples, irmãos. Então Deus, Ele está no controle de tudo quando o cristão ouve a sua palavra. Todo homem seja pronto, tardio e tardio. Coloca isso num caderninho, pronto para ouvir. Bom, eu vou me doutrinar. O que eu vou fazer? Eu vou doutrinar a minha língua. Vou dominar meu ímpeto. Todo homem seja pronto, vou estar sempre preparado para ouvir, ainda que eu escute aquilo que não me agrada. Qual o problema de você escutar o que não agrada? Não guarda no coração, acabou. Dá atenção, irmãos. Vocês sabem que um grande problema hoje, na velhice, no Brasil e no mundo todo, é o abandono? Quem sabe disso? Eu não sei se vocês já visitaram uma casa geriátrica. Quem já visitou? Qual é a maior necessidade daquelas pessoas? Eles querem orelhas. Eles querem gente que os escute. Só isso. Eles só querem isso. Recebi um senhorzinho de quase 90 anos de idade, que foi combatente na Segunda Guerra. E foi muito interessante. A filha o apresentou. O pai é de outro estado, veio visitar o Rio de Janeiro, veio a casa de parentes. Lúcido. E aí, pastora, eu estou muito feliz que a minha filha está firme com Jesus, porque eu já conheço Jesus há muitos anos. A senhora vê o que Jesus fez comigo. Eu fui combatente da Segunda Guerra, da Força Aérea Brasileira. Eu era piloto. Eu estava numa missão. Recebi a ordem do comando, o avião está parado, para levar suprimentos. Ele disse, imediatamente, lá vou eu me dirigindo, o comandante manda alguém atrás de mim e diz, ei, volta, o que houve? O comandante está chamando. Disse, mas o que houve? Voltou lá, o comandante mudou a ordem. Mas como mudou a ordem? Não é você que vai. Pastora, meu colega pegou o avião que eu ia pegar. O comandante me tirou e me deu outro trabalho, outra tarefa. Meu colega foi, o avião caiu, morreu. Era eu, pastor, era eu. Deus me livrou, Deus já me amava, Ele me livrou. Aí a filha entra, conversa e alegra o coração do paizinho. E aí diz, pastor, eu fui combatente da Segunda Guerra. Pastor, eu só nem imagino o que Deus fez comigo. Meu comandante me chamou, me mandou para pilotar um avião de suprimento. Eu estou já a caminho do avião, contou a segunda vez. Aí a filha entra para dar um disfarcezinho, cuidar do paizinho. Eu estou entendendo a coisa, falei, deixa seu pai falar, deixa ele falar, ele está gostando, deixa ele falar, estou gostando de ouvir isso. Pastora, eu falei, deixa ele falar. Aí ela entra, conversa um pouquinho e tal. Pai, a gente tem que ir e tal, você tem que descansar, que amanhã eu só volto para o Nordeste e tal. E aí, vai ele, pastor, eu tenho que lhe contar o livramento que Deus me deu. Eu era combatente da Força Aérea. Contou a terceira vez, aí a filha foi puxando, eu falei, deixa ele falar. Sabe por quê, irmãos? Estava lá sozinho com uma cuidadora. E a cuidadora muito, corre aqui, corre ali, corre acolá, não tinha muito tempo de ouvir. Ele só queria alguém que escutasse. Você quer Deus no controle de tudo? Dê todos os seus sentidos de audição para o céu. Diga, ouça o teu Criador. Mas ouça aqui na terra até o que você não quer. Seja mais ouvidos e menos boca. Curva a sua fronte.
Pai, o Senhor está no controle de tudo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, um refúgio contra a tempestade, como em ribeiros de águas em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Senhor, isso é maravilhoso. Que coisa linda. Como é triste, Pai, as precipitações que fazem, Senhor, tantos dos teus filhos se afastarem de Ti sem perceberem. Oh, Pai, quantos escolheram o caminho, escolhem sempre os caminhos mais curtos. Não escolhem o caminho da paz, aprendendo a ouvir mais, falar menos. Não aprendem o caminho da fé, correm para os empréstimos no primeiro aperto. E o Senhor esperando a oportunidade para trabalhar na vida dos filhos. A ninguém devais coisa alguma, está escrito. A ninguém devais coisa alguma. Pai, as pessoas querem brigar, porque pregamos o que está escrito. O caminho mais curto parece que é a solução. E o Senhor diz: há caminhos que parecem bons e ao final podem até ser caminhos de morte. Eu lembro, Pai, de uma família que chegou à igreja desesperada, todos ameaçados de morte, porque se meteram, Pai, em endividamento, agiotagem, coisa tenebrosa. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Pai, agora entendemos, Senhor, por que o povo no deserto murmurou tanto, reclamou tanto. Eles queriam tudo para ontem, tudo rápido, falar tudo o que queriam. Senhor, como o Senhor nos ensina, que coisa linda. E Jesus, Jesus, o Senhor era a cobertura deles o tempo todo e continua sendo. O Senhor era a saída o tempo todo, mas eles não queriam ouvir, não enxergavam isso. Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, sabendo que se estamos na Tua Palavra, estamos no caminho. E quem está no caminho, o Senhor está no controle de tudo. Você vai ficar de pé agora e agradecer e dizer: Pai, muito obrigado. Diga a Jesus que a minha vida seja guiada pelo Teu Espírito, que eu seja dirigido pelo Senhor. Diga que o Senhor tome a frente de todos os meus caminhos. Diga que eu siga os Teus caminhos. Diga em nome de Jesus, que eu ande nos Teus caminhos, na Tua presença, e o Senhor esteja à frente de tudo. Diga a Jesus: muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus.